Vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Jesus que nos auxilie em mais um estudo do dia de hoje, junto ao nosso anjo da guarda, nossos mentores, espíritos amigos, que nós possamos ter bastante entendimento dos seus ensinamentos, que tem nos auxiliado tanto. Nunca precisamos tanto de ajuda quanto nessa época que estamos passando, Senhor Jesus. Nos auxilia cada dia da nossa existência, ser uma pessoa melhor, ser um homem de bem, trabalhar para chegar a condições de um homem de bem. Nos auxilia, Jesus, amplia as nossas mentes, e fortalece a nossa fé cada vez mais, e que nós podemos, na manhã de hoje, sair desse estudo mais fortalecido, alimentado, principalmente o nosso espírito, que tanto precisamos nos fortalecer a cada dia. Que a tua infinita misericórdia, Senhor, nos fortaleça hoje e sempre. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Nosso estudo de hoje, baseado no Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. A gente vê no nosso dia a dia o quanto a gente tem essa problemática de viver sempre preocupado, com o coração machucado, o coração doído, faz parte da nossa própria caminhada mesmo, do dia a dia. E esse contexto vem escrito por João, foi o quê? Foi uma chamada que Jesus fez, não é chamada, foi como se diz, conselhos de Jesus naquela época para os apóstolos, no momento de muita perturbação que eles se encontravam. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo, e comigo também vencereis. Então, todas estas frases foram ditas por Jesus naquela ocasião em que ficou conhecida como sendo a última ceia, ou a Santa Ceia, como as pessoas dizem, né? A gente, para poder talvez entender um pouco mais, deveria se reportar àquela época para procurar sentir, porque nós temos o hábito de ler as passagens bíblicas, mas a gente lê como ler um texto qualquer, sem se envolver emocionalmente com aquilo, sem se transportar para aquela época, para poder ter uma ideia do que possa ter acontecido, e muitas vezes passam despercebidos algumas situações, o porquê daquelas recomendações, o porquê daquelas chamadas de atenção, né? E o que acontecia naquela época? O clima era muito tenso lá fora. Os principais sacerdotes, mancomunados com os fariseus, eles estavam tramando o quê? Estavam tramando a morte de Jesus. Aqueles que deveriam ser os que estavam colaborando, que deveriam estar colaborando com Jesus, que eram os representantes religiosos, os representantes governamentais da época, estavam exatamente se rebelando contra Jesus, achando que Jesus estava ali para tomar o lugar deles, né? Mesmo depois de tantos milagres e tão profundos ensinamentos, os judeus permaneciam incrédulos, ou, na melhor das hipóteses, uma deficiência muito grande de fé, né? Então, no recôndito do tabernáculo, Jesus confronta o orgulho de seus discípulos
lavando-lhe os pés. Depois de desmascarar Judas Iscariotes, apontando ele como traidor. E se não bastasse todos estes acontecimentos, Jesus comunica a seus discípulos que teria que partir, mas que eles não poderiam segui-lo, né? E ainda por cima, quando Pedro se dispõe a dar a própria vida, Jesus o adverte, dizendo que essa coragem toda se tornaria pó diante das provas que ele teria que enfrentar. E que naquele mesmo dia, ele, Pedro, iria negar Jesus por três vezes. Então, diante de tudo isso, os discípulos estavam de que forma? Totalmente angustiados, perdidos, né? Depois de ouvir tantas coisas, como é que a gente imagina que estaria o coração deles? Abalado realmente. E a alma deles tão agitada por essa tempestade de sentimentos, de angústia, de medo e desespero. Era assim que se encontrava o povo naquela época. E o que acontece quando a gente perde a esperança, quando a gente se deixa angustiar dessa forma? Nuvens escuras de desespero param sobre nossas cabeças. O futuro parece incerto, o amanhã parece incerto, e começam a surgir as dúvidas na nossa mente. Então, esses ensinamentos daquela época se refletem hoje no nosso dia a dia, da mesma forma que estavam aqueles discípulos angustiados, nós também levamos nossa vida dessa forma, cheia de angústias, incertezas, preocupações, né? E é nesse contexto todo de medo, de dúvidas, que Jesus se levanta como terapeuta da alma, a fim de confortar os seus discípulos. A frase, não se turbe o vosso coração, significa literalmente, parem de se sentir perturbados, parem de se machucar, parem de sofrer sem necessidade. São todas essas coisas que Jesus estava chamando a atenção deles. Lógico, depois de tudo que Jesus acabava de revelar, Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele estava ali preparando os discípulos, os apóstolos, para continuarem o trabalho que teriam que continuar. Mas eles teriam que estar conscientes de tudo isso. E quando Jesus percebeu até que ponto estava o coração deles, começou a falar essas palavras para que eles se acalmassem, para que eles procurassem entender mais, né? Então, os discípulos estavam tristes por causa dessa terrível expectativa da partida do Cristo. Também estão envergonhados pela demonstração que deram de egoísmo, de orgulho, né? E estavam perplexos também pela notícia de que um deles seria o traidor, que outro negaria Jesus, né? Então, a gente procurando imaginar tudo isso, como é que não estaria aquele povo naquela época, né? Hoje, a gente, se fosse comparar para o nosso dia de hoje, tivesse uma situação parecida, a gente também ia estar bem perturbado, né? E, por fim, eles também estavam enfrentando a crise de fé, né? A gente vê o próprio Tomé, aquele sujeito tipo materialista, tinha que ver para crer, confronta Jesus, né? Perguntando, Senhor, não sabemos para onde vais, então como podemos saber qual o caminho? Porque ele acreditava que Jesus estava falando de um caminho aqui na Terra, que levasse para algum lugar, né? E talvez ele estivesse também se questionando sobre como alguém que estava prestes a ser traído poderia ser realmente o Messias, né? Como é que Jesus, com tanto poder para eles, a gente imagina, para eles, acreditavam fielmente na força de Jesus, achavam que Jesus não iria se deixar matar dessa forma, se deixar trair dessa forma. Que tipo de Messias era aquele que ia permitir tudo isso? Então, todas essas coisas deveriam estar passando na mente desses discípulos naquele momento. Mas, mesmo assim, o amor que eles tinham por Cristo, a devoção que eles tinham por Cristo, continuava firme. A união de todos esses sentimentos fazia com que eles se sentissem perturbados mesmo. E é nesse contexto que Jesus começa esse discurso dizendo essas doces palavras: não se turbe o vosso coração.
Portanto, assim como os discípulos foram confortados naquele momento, hoje nós também encontramos conforto nas mesmas palavras de Jesus. Elas se aplicaram aos discípulos, se aplicam a nós hoje, serão aplicadas à população que virá amanhã, à geração que virá amanhã, e enquanto a gente estiver nesse planeta, passando por essa fase de transições, de provas, de expiações, a gente vai ter necessidade de estar ouvindo essas palavras. Muitas vezes, a gente pensa, já ouvi tanto isso, mas a gente ouve, mas a gente não coloca no nosso dia a dia, a gente não coloca na nossa vida prática. E a gente precisa colocar isso na nossa vida prática para que ela possa realmente funcionar. Então, a gente tem que estar, não tem que estar com o coração turbado, pois Jesus ainda por cima deixou um dos grandes presentes para a humanidade, que é a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. E é por isso que, mais uma vez, ele repete, não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Com essas palavras, Jesus está chamando a nossa atenção, a atenção dos discípulos, a atenção de todos, para que a gente mantenha firme a fé, para que acreditemos na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celestial. Então, se a gente não tiver aquela fé real em Deus, se a gente não procurar sentir a presença de Jesus, as coisas se tornam bem difíceis para a nossa vida, se tornam bem complicadas, porque ele, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de quê? Dele como o modelo que vai guiar a gente, que vai orientar. E a gente ainda precisa seguir esses passos, a gente precisa observar esses ensinamentos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. São palavras que a gente deveria estar repetindo com uma certa frequência no nosso dia a dia, quando a gente acordar, quando a gente for dormir. Para quê? Para a gente poder realmente se fortalecer, poder acreditar realmente nessas palavras, porque todas as palavras que Jesus deixou escritas os apóstolos escreveram nos evangelhos, parecem ser palavras mágicas. Elas mexem com o nosso íntimo, com o nosso ser. Todo o evangelho parece ser tudo sagrado, porque todas as partes comovem a gente em todas as situações, não? Mas a gente vindo para a nossa realidade, como não ter um coração turbado, como não ter um coração perturbado, diante das injustiças humanas, diante das decepções familiares, diante das traições de amigos, de parentes. Então, a gente acaba se perguntando isso. Como que eu vou ter paz diante de tudo isso? Vivendo na situação que a gente vive. Então, a gente não pode realmente fugir das aflições, dos sofrimentos, das dores. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo a nossa luta interior, a nossa luta contra a nossa própria inferioridade moral, intelectual, o quanto a gente precisa ainda crescer moralmente, né? Porque a gente se deixa envolver por cada situação que, se a gente for pesar, a gente acaba falhando, porque a nossa fé ainda não é tão sólida como deveria ser, como a gente quer que seja, né? Como eu queria poder acreditar mais. Mas por que que eu sei que a minha fé não é tão sólida? Porque eu ainda vacilo muito, eu ainda erro muito, eu ainda me deixo envolver muito pelo mundo em si, pela sociedade, pelas fraquezas dos outros. E quando eu começar a controlar tudo isso, eu vou estar me melhorando em mim mesmo, procurando a minha própria evolução. Mas ainda, eu sei que ainda vou ter que ralar muito. Ainda sei que vou ter que ouvir muito essas palavras. Ainda sei que vou ter que ler muito para poder colocar realmente isso dentro do meu coração, né? Como eu ia falando,
nós não podemos fugir das aflições, dos sofrimentos, das dores, porque a gente vive ainda na luta contra a nossa própria inferioridade moral e intelectual. Mas, porém, podemos fazer nossas as palavras do Espírito André Luiz, onde ele fala que a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. Ou seja, todas nós vamos ter que enfrentar as tempestades da vida, mas a gente pode fazer um proveito dela se a gente não se deixar envolver por essa tempestade. A gente pode colocar ela como um alerta para a gente se fortalecer nas dificuldades que vamos enfrentar, que temos que enfrentar no dia a dia, né? Então, para tudo isso, a mesma tempestade vai ser útil para a gente. A dor, continuando, André Luiz, a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. Então, nós não podemos ficar livres da dor, mas a gente pode fortalecer nosso coração a partir dela. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. É tão fácil a gente falar que não é compreendido, que não é entendido, que as pessoas não aceitam quando a gente fala alguma coisa, não aceita a nossa opinião, mas nós aceitamos também. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por isso para poder aprender a também aceitar a opinião do outro, a respeitar a opinião do outro, a entender o outro. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Então, a gente não tem como fugir da luta. Então, vamos encarar, vamos seguir o percurso e fazer bom proveito de tudo isso. São todas as coisas que ele bota na nossa mente, que a gente não tem como escapar, como fugir dela, porque fazem parte da nossa jornada, fazem parte da nossa caminhada, mas a gente tem como trilhar junto, usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para não nos deixar envolver e perturbar por isso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Aprova a tortura, mas sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Não se turbe, pois, o vosso coração. Então, a gente observa o quanto vem de alerta para a gente do mundo espiritual, de coisas que a gente não costuma observar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? E são todas a gente encara as dificuldades, as desilusões, as dores, os choques, de uma forma quase que como um castigo, mas a gente não procura tirar proveito naquilo tudo que está passando. Então, a gente, ouvindo essas coisas, desperta um pouco mais a nossa, a nossa luta, a nossa força de vontade de vencer. Então, conquistemos a paz e serenidade, firmeza e perseverança, crendo em Deus, crendo também em Cristo, né? Que a gente possa se fortalecer em tudo isso. E eu vou ler um texto aqui que fortalece mais ainda a, a nossa fé, fortalecendo mais ainda a nossa disposição para continuar. E esse texto, a gente deveria estar escrevendo ele todo dia na nossa caminhada, no nosso dia a dia, ou colocando na nossa vida prática, né? Por vezes, você caminha pela vida com o olhar voltado para o chão, pensamento em desalinho, como quem perdeu o contato com sua própria origem divina. Olha, mas não vê.
escuta, mas não ouve, toca, mas não sente. Perdido na névoa densa que envolve os próprios passos, não percebe que o dia saúda e convida a seguir com alegria, com disposição, com olhar voltado para o horizonte infinito, que lhe acena com o perfume da esperança. Considere que seu caminhar não é solitário, e suas dores e angústias não passam despercebidas diante dos olhos atentos do Criador, que lhe concede a dádiva de viver. Sua vida na Terra tem um propósito único, um plano de felicidade elaborado especialmente para você. Por isso, não deixe que as nuvens da ilusão e de revoltas, infundadas contra as leis da vida, tornem seu caminhar denso e lhe toldem a visão do que é belo e nobre. Siga adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver. Inspire profundamente, medite na alegria de estar vivo, coração pulsante, sangue correndo pelas veias, e você vivo, atuante, compartilhando deste momento do mundo único e exclusivo, e você faz parte dele. Sinta que quão delicioso é o aroma do amanhecer, o cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua cabeça, ou da chuva que rola sobre sua face. Sinta o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire forte e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo e a alma. Sinta o gosto pela vida. Detenha-se a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à vida. Aquela flor miúda que em meio a hoje sobrevive, linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grande. Sinta-se vivo ao apreciar o voo da borboleta ou do pássaro à sua frente. Escute os barulhos da natureza, a água a escorrer no riacho, ou simplesmente aprecie o céu, com suas nuvens a formar desenhos engraçados, fazendo e desfazendo-se sob seus olhos. Quão maravilhosa é a vida! Mas se o céu estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha-se no micro-universo, olhe o chão. Quanta vida há no chão! Minúsculos seres caminhando na terra, na grama, a formiga na sua luta diária pela sobrevivência, a aranha a tecer sua teia caprichosamente, e tantas coisas para ver, para ouvir, para sentir, para cheirar, para fazer você se sentir vivo. Observar a natureza é um pequeno exercício diário que fará você relaxar, esquecer por instantes as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida nos impõe. Somos caminhantes da estrada da reencarnação, somando a cada dia virtudes às nossas vidas, ainda medíocres, mas que se tornarão luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá tido um momento de louvor a Deus. Aprenda a silenciar o íntimo agitado e a beneficiar-se de belezas do mundo que Deus lhe oferece. A sabedoria hindu aprecia na natureza o que Deus desejou para ela, que fosse aliada do homem no seu progresso, oferecendo alimento, dando-lhe os meios de defender-se dos intempéries e, sobretudo, sendo o seu colírio diário, suavizando as aflições da vida. Pense nisso e aprenda a dar graças pela dádiva de viver. Olha que texto que choca a gente e a gente precisa estar lendo, relendo, para poder realmente dar o sentido real que a nossa vida precisa, o nosso dia a dia precisa. Quanto a gente precisa estar realmente ouvindo essas palavras, que esse estudo de hoje possa realmente penetrar nossos corações, fortalecendo, fazendo com que a gente acorde
para a realidade nossa de cada dia, que a gente aprenda a colocar esses ensinamentos na prática na nossa vida diária, para que a gente se fortaleça, tenha mais disposição para encarar essas dificuldades que continuam até hoje. Naquele tempo, como a gente viu no início, eram muitas as perturbações, as tramas por fora para derrubar Jesus, para acabar com Jesus. E hoje, continua da mesma forma, usando técnicas diferentes, mas continuam os governantes querendo derrubar uns os outros. São tantas as situações que a gente for parar, a gente fica perturbado realmente. Se a gente for observar o quanto esses governantes tiram do povo, roubam do povo, a gente vai ficar com o coração machucado, não vai aceitar, não vai, mas a gente precisa aprender a controlar a nós mesmos, a dominar a nós mesmos, para a gente poder realmente crescer, evoluir moralmente, intelectualmente, para poder se aproximar mais de Jesus. Que a paz esteja com todos nós. A gente vê o seguinte, naquela época, Jesus Cristo com os seus discípulos, né, ele dando essa orientação, né, você vê a grandeza do Mestre em trazer essas palavras de conforto, né, e mesmo assim os discípulos ainda duvidavam, né, e passaram a crer em Jesus quando depois da crucificação, né? Quando ele se materializou aos discípulos após a 3 dias, né, quando ele ressuscitou, né, quando ele se materializou, é sim que eles passaram a acreditar, né? Quando Jesus Cristo, quando Tomé, com suas dúvidas, né, ele tirou suas dúvidas, Jesus mostrou realmente que a vida futura, o que era, o que os discípulos teriam pela frente, as tribulações da vida, o que eles iriam enfrentar, o, o, o que eles iriam ter como conquista, né? Uma vida eterna, uma vida de amor, de bondade, que aquilo tudo ali ia passar, né? Que as tribulações fariam parte do passado. Então, se com aquela época que Jesus Cristo, na sua presença, os discípulos tiveram essas dúvidas, né? Imagina hoje, tipo assim, os jovens de hoje, a humanidade de hoje, mesmo Jesus Cristo falando que no mundo haveria tribulações, né? E hoje nós temos as tribulações no mundo, né? Imagina as pessoas que a grande maioria não acredita nem que Deus existe. As tribulações que estão passando na vida, estão aí, uba para lá, uba para cá, que é mais agarrão de segunda a sexta, para sábado, domingo e feriado da sua curtição e não quer nem saber do próximo, vive numa vida de, de farras, né? A tribulação não está nem aí para o próximo. Se vou ter problema, que se lasque para lá, não estou nem aí para o problema é que se vire. E não sabe o que é que esse problema lá na frente vai repercutir na sua própria vida, na sua própria saúde. Aí o que acontece? As tribulações só vão começar a piorar na sua vida futura, né? Aí o que acontece? É onde Jesus afirma que haverá choro e ranger de dentes. Por quê? A falta de conhecimento da causa, né? Que Jesus Cristo tanto ensina. Então, as tribulações são causas que nós mesmos fazemos, né? E Jesus Cristo alerta, faz esse alerta, né? Para que nós possamos o quê? Não ser causadores dessas tribulações. Nós devemos o quê? Nos acalmar, sim, mas não causar as tribulações, né? Não sermos os autores das tribulações e conviver em harmonia. Por que fazer as tribulações? Para que fazer essas atrocidades que nós estamos vendo na humanidade, né? Não é isso que Deus quer de todos nós. Deus quer o quê? O progresso. Tribulações vamos ter, né? E Jesus Cristo nos alerta, né? Não se turbe nossos corações. Por quê? Nós temos que nos apacentar, nós temos que nos acalmar. Tribulação todos nós vamos ter. É na saúde, né? Um ente querido, como está sendo falado, um ente querido está tendo problema.
Às vezes a gente está lá, quando não, às vezes tem um filho doente, às vezes é um pai doente, um amigo que está passando mal, você está lá prestando socorro, você ter o quê? Consciência de que se você pode ajudar, ajuda. Ajuda, vai lá, tá tranquilo. Poxa, fica em paz consigo mesmo, não reclama, faz. O que nós fazemos é reclamar. Ah, poxa, eu vou lá ajudar, mas, poxa, caramba, agora que eu ia sentar, eu ia relaxar um pouquinho, vem aqui, me chama, poxa, caramba, vai lá, mas vai reclamando. É isso, né? Ainda temos esse problema, né? A gente reclama, faz as coisas todas. Então, o que acontece? Nós somos causadores das nossas próprias tribulações. E nós devemos o quê? Evitar esse tipo de coisa. Onde Jesus Cristo nos alerta, não se turbe os vossos corações. Acredito que não é o caminho, né? Nós não devemos causar nossas próprias dores, mas o que nós mais fazemos é causar dores. É verdade. Esse não se turbe o coração, né? Porque a gente, às vezes, a coisa pode acontecer, né? Como agora, né? Tem essa pandemia, né? Mas cada um se cuida, né? Tem agora a vacina, né? E também a gente se protegendo a gente também está protegendo o nosso irmão que está dentro de casa, né? A gente sabe que com a nossa idade, já tem certas limitações, então a gente procura viver o mais possível, equilibrado, o mais possível, né? Aceitando certas situações que a gente sabe que a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Então, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas a gente vai procurando se corrigir daquelas nossas nossos defeitos, que todos temos alguns, né? Uns melhores, outros piores, e, e a gente não se perturbar tanto, como a gente está vendo as pessoas entrarem em depressão, né? Porque não pode sair, porque não pode isso. Muitas pessoas realmente passando por momentos difíceis, né? No momento que a gente tem tanta coisa, né? Muita gente não se sente, ainda se sente infeliz porque não está podendo sair, fazer visita e fazer passeios, né? No entanto, como o senhor falou, né? A gente prestar atenção na natureza, no ar que a gente está respirando sem precisar estar lá dentro num hospital, né? Entubado, né? E a gente está conseguindo passar por esses momentos difíceis, né? Equilibradamente, né? Com uma certa saúde, mas a gente sabe que com uma certa idade aparece uma coisinha, aparece outra, mas para a gente também se desprendendo, né? Desprendendo, se desligando, né? Porque da vida, cada um tem as suas passagens, né? Uns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis, mas a gente sabe que Deus está no comando de tudo. O que Ele fizer é o melhor para nós, né? Então, é difícil a perda de uma pessoa querida, porque a gente ainda tem esse apego, né? Mas a gente já tem aquele entendimento que estamos aqui de passagem, né? Então, vamos orar, pedir a Deus que aquele irmão possa se desligar, né? E com com esse entendimento, vai fazer bem para nós, para o que fica e para o que parte, né? A gente sabe que tem situações muito difíceis, né? Mas vamos orando, pedindo a Deus que nos esclareça, né? E prestando atenção, né? Eu sou muito distraída, então eu tenho que prestar atenção em tudo, né? Que assim eu tomo um remédio para dormir, que senão eu não durmo. Então são coisas que trouxe do passado
que é difícil de você tirar de um dia para o outro, né? Mas a gente tem que ir fazendo a nossa parte, né? Agora, moro aqui com a minha cunhada, então uma tem que olhar pela outra, né? Certas coisas a gente não é o mesmo pensamento, mas cada um dia vai mudar um pouco, né? Então vamos pedir a Deus, né, que a gente possa aproveitar todos os momentos, né, como um aprendizado e para sairmos um pouquinho melhor do que chegamos aqui, né? E Verdade. que esse domingo esses estudos sempre seja bem proveitoso para o nosso dia a dia, né? Para a gente ir entendendo, né, as situações de cada um, né? E não Verdade. se perturbar, não se achar que vai passar por, como é? Vai ser, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser agora a minha vida? Deus sempre dá uma saída, né? As pessoas estão desempregadas, mas Deus dá sempre uma ideia para você ser ajudado, você dar continuação, né? E a gente está vendo aí como as coisas estão diferentes, né? Agora tem essa internet que dá mais, como é, possibilidade. Nós estamos nos vendo, não estamos juntos, mas estamos nos vendo, né? Lembrando um do outro, estudando juntos, né? Isso é muito bom, né? Graças a Deus. É uma dádiva da vida, né? Né? Então, os mais novos já estão até dando aula para a gente sobre essa parte, né? A gente pede ajuda a eles, né? Então, você vê, os mais novos vão ensinando os mais velhos, né? Quando tem o entendimento. Agora, a gente sabe que nesse mundo tem de tudo, né? A gente pede a Deus que as pessoas se entendam, né? Que a gente possa viver o melhor possível. Mas cada um cuidando de si também, né? Verdade. É isso mesmo. E assim, a palavra-chave é essa. Não se turbe vossos corações. Essa palavra chama atenção para a nossa vida, nos dá assim um momento de reflexão, que gente, se nós tivermos olhos de ver, como Jesus nos alerta, como Jesus nos orienta, como Jesus nos chama atenção, como ele abre aresta para as nossas visões com essa palavra, apenas com essa palavra. Não se turbe os vossos corações. Por quê? Sabendo Jesus que nós estamos no planeta de prova e expiação, sabendo Jesus o que ele ia passar, o que ele passou, o que os apóstolos tiveram com ele, estagiaram com ele. E é como se fosse nós hoje aqui. O nosso trabalho hoje é como se fosse o trabalho dos apóstolos. Os apóstolos tinham medo, os apóstolos desacreditavam, os apóstolos vacilavam, mas eles estavam seguindo, eles não desistiram, muitas vezes pagaram até com a própria vida, mas os ensinamentos ficaram para sempre, que foram eles quem colocou em prática as palavras de Jesus, que Jesus não escreveu nada, mas eles sim deixaram o quê? O seu legado. E aí, o que acontece? Não se turbe os vossos corações. O que Jesus quer dizer para todos nós? Tenha fé, confie, acredite, tenha foco. Tudo vai passar, nada é para sempre. Tudo isso que nós estamos passando, que já passamos, que ainda vamos passar, que nós ainda não sabemos o que vem pela frente, faz parte do projeto de Deus. O que Jesus pede para não turbar os nossos corações? Para que nós não venhamos nos atormentar, para que nós não venhamos nos perturbar e perdermos até a nossa própria vida, a nossa própria oportunidade da reencarnação. Por quê? Nesse desespero que nós estamos vivendo, de transição, de mudança de várias maneiras, como vocês já abordaram aí, se for falar da política, se for falar da nossa vida do dia a dia, até mesmo nossa vida de ignorantes,
São muitas perturbações, mas o que Jesus pede? Para que nós tenhamos o foco, tenhamos a fé, não perdemos a fé em Deus, porque Deus está no controle de tudo, Deus está tomando conta de tudo, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, e que tudo isso que está acontecendo é para o nosso aprimoramento espiritual. É para nossa aprendizagem. E nós um dia vamos ver, olhar para trás e ver que valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter confiado. Aí nós temos que entender que o nosso trabalho vai ser mais. Não vai ser mais aquele trabalho de quem não sabia o que estava acontecendo. Nosso trabalho como estudante do Evangelho, que nós não somos melhor nem pior do que ninguém, nós só somos apenas estudantes e ainda estamos longe de pôr em prática tudo isso que nós estamos estudando, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, ela é muito maior do que a dos nossos irmãos que andam por aí e não entendem o evangelho, que não entendem as palavras de Jesus. Então, o que acontece? A nossa responsabilidade é maior, e por isso que a gente se preocupa em orar um pelos outros. Por isso que nós pedimos, assim, uma oração pelo planeta, pelo país, pelo universo, pelas nossas autoridades, porque a nossa responsabilidade é muito maior. Foi assim que fez os apóstolos. Quando foi citada aí a passagem de Jesus, o primeiro encontro que Jesus teve aos apóstolos, em que eles eram perseguidos, eles estavam trancados dentro de casa, e que eles viram bater a porta e eles ficaram morrendo de medo, que sabia que eram os inimigos ali, né, que vinham arrombar aquela porta para vir levar um preso. E aí ficaram eles morrendo de medo, só que não era Jesus. Ver o primeiro encontro aos apóstolos, eles estavam como eles estavam trancados. Conta no Boa Nova, que no livro Boa Nova, Chico Xavier, que eles morriam de medo. Jesus chegou e falou: acalma a tempestade, sou eu. Foi nesse momento que Pedro, como Tomé, como duvidoso, né? Porque são dois apóstolos que fez história na vida de Jesus nas passagens do Evangelho. Foi Tomé e Pedro. Pedro por ser rebelde, é nós, somos nós. Pedro representa a nossa rebeldia. Tomé representa a nossa falta de fé. Então, Jesus olha, calma, calma, não fiquem aflitos, sou eu, Jesus. Eles ficaram se perguntando, como, Senhor? Como? Se o Senhor já morreu, se o Senhor já desencarnou, já foi? Ele mostra, toca nas minhas mãos. Aí sim acalma aqueles irmãos que estavam presos. A casa, dizem no livro Boa Nova, que a casa estava bem trancada, as portas bem rebatidas, que era para não ter assalto, né? Porque eles estavam presos, eles podiam ir presos a qualquer momento, eles não sabiam para onde ir ainda era um momento de muita cautela. E aí, o que acontece? Aquele encontro fez os apóstolos fazer o que hoje nós estamos fazendo: crer, ter fé, confiar. Jesus está conosco. Jesus vai dizer para eles o quê? Eu estou com vós, como ele falou na leitura, até o fim. Até o fim de quê? Das nossas vidas? Não. Até enquanto nós precisarmos de Jesus, Jesus vai estar conosco, seja nessa vida, seja na outra, nas outras que virão. Jesus vai estar conosco. E, às vezes, quando a gente, como foi lido aí, a gente olha assim essas leituras e vê apenas uma leitura, mas não tem um aprendizado profundo de tanta informação, de tanto consolo que a gente recebe do nosso Mestre Jesus através do Evangelho. Se eu ler um poema aí, uma leitura aí, que foi muito rica. Olha, isso fez uma regressão de memórias da gente, essa leitura, eu vou até pedir que o senhor me mande, se por favor, no particular ou no privado, ou mesmo seja como for melhor para o senhor, se não for abusar da sua boa vontade, porque isso fez uma reflexão tão grande, porque alguns têm um mar para refletir, para olhar a natureza, outros têm a floresta, têm a oportunidade de estar dentro da floresta, receber aquela vibração das flores, da natureza, mas outros não têm nada disso, tem apenas o asfalto.
mas tem a formiguinha caminhando, não tem uma vida ali te mostrando, a formiguinha não está na água, não está nas flores, mas está na terra, está andando, e isso é obra de Deus, é a natureza, são motivos para a gente entender que tem uma vida ali. Se uma formiguinha na terra andando tão feliz, tão rapidamente, e a gente, sabe, não reclama de nada, imagina nós, uma vida, um corpão, uma inteligência imensa, quantas coisas nós podemos mentalizar e transformar o ruim no bom, as coisas tristes na alegria, as dificuldades na facilidade. Gente, é assim, olhando, é que nem o Sulés falou, olhando esse tema de hoje, nossa, o que a gente vai falar? Jesus já falou tudo, não tem mais nada para falar, mas olha como a gente é pobre de espírito, porque olhando essas informações, abre um leque de informação na nossa mente, que a gente fica até com vergonha de antes ter visto essa informação e não entender quase nada, e com pouca, uma leitura que foi feita, só apenas não turbe os vossos corações, como a gente tem aprendizado nessas informações. E aí Jesus está pedindo novamente, olhando pelo outro ângulo, cuidem-se, façam a sua parte, eu fiz a minha, eu dei o meu testemunho, mas vocês precisam dar os seus testemunhos, foi isso que falou para os apóstolos, ele esteve com eles, como teve conosco naquela época, os apóstolos foram os primeiros a ter maior informações que tiveram em contato, mas nós acreditamos? Alguns não acreditaram. Tomé não acreditou. Tomé um dia, fala no Boa Nova também, foi reclamar com Jesus. Não, isso foi Pedro, porque Pedro é o rebelde. Essa passagem é do Pedro. Pedro foi o apóstolo Pedro. Foi reclamar com Jesus que estava sentindo, recebendo injúria da família. E ele orava, nunca acabava, essa injúria só continuava. E Deus não estava vendo essa oração dele? Aí Jesus fala, Pedro, Deus, o Pai está vendo as suas preces, só que você está vendo as coisas da matéria. Isso é coisas que você precisa passar. Mas o Pai está vendo as suas preces, fortalecendo o seu espírito para passar por essas injúrias sem desejar o mal aos seus ofensores. Olha como é diferente a visão de Deus. Olha como é diferente a visão de Jesus. A gente quer que Jesus alivie as nossas dores. Lógico, quem está com dor vai fazer o quê? Vai procurar um remédio, né? Aliviar a dor. Eu sou a primeira que... Se tiver com dor de cabeça, eu vou procurar um remédio para tomar, para passar minha dor de cabeça. Mas antes eu espero um pouco, para ver se não passa sem remédio. Mas o que acontece? Voltando para os apóstolos, os ensinamentos de Jesus. O Pedro queria que Jesus, com as preces que ele fazia, aliviasse aquelas injúrias, mas ele precisava passar pelas injúrias, mas ele precisava passar com sabedoria, e não com raiva, e não com revide, porque aquilo dali fazia parte da vida do Pedro, da história da vida do Pedro. Ou seja, a nossa família, muitas vezes a gente vê que nossas famílias não entendem, não nos compreendem, e a gente quer que eles façam o que a gente quer que seja, como for, como a gente pensa que tem que ser, e perdoar. Às vezes, no momento daquele irmão, ele não está preparado para isso. Mas Jesus nos pede o quê? Compreensão. Jesus nos pede entendimento, reflexão, e aí entra a prece. A prece nos acalma, a prece nos faz refletir. No estudo também que foi feito, falou na meditação. O que é a meditação? É um encontro nós conosco mesmo. A gente tira aquele tempo só para nós. A gente não pensa em mais nada, porque aí nós vamos ver nossos defeitos, as nossas imperfeições, e a gente vê que na meditação nós ainda não somos o que nós pensamos que somos. Nós ainda temos muitas falhas, muitas imperfeições. E aí a prece nada mais é do que uma reflexão consigo mesmo. Ou seja, aquela prece que Pedro estava fazendo era para ele refletir por que aquilo estava acontecendo com ele. E aí ainda tem um problema, saber orar.
que aí Jesus, nessa mesma passagem, Jesus pergunta a Pedro, você está orando realmente? Se aí eu pergunto para nós mesmos, será que nossa prece é pedindo renovação para nós com o mesmo entendimento, ou é pedindo para Deus mudar o outro, para não ofender a nós? É, porque acontece muito, né? A gente quer que o outro se melhore para aliviar a nossa barra, para não nos perturbar. Mas, às vezes não, na verdade, a prece não é para o outro, é para mim. Por isso, quando nós oramos, nós não oramos para o outro, nós oramos para nós. De nós sai uma fé, uma luz, uma energia que vai beneficiar o outro. Mas primeiro é para nós. É que nem nós falamos, o que nós estamos estudando, esses estudos, não é para quem vai ver depois, não é para... É para nós mesmos. Porque esses ensinamentos que foi escolhido, não turbem vossos corações, nossa, está muito prático para os dias de hoje. O que nós estamos passando? Turbulência. Nós estamos no avião, olha a nossa situação, planeta Terra. Estamos num avião, enfrentando uma tempestade, recebendo o aviso, coloca o cinto, porque a qualquer momento nós podemos decolar em qualquer lugar e não sabemos aonde vamos decolar. E aí, que é o planeta Terra passando por turbulência, a turbulência é muito grande, e o que nós temos que fazer? Nos preparar. Nós não sabemos a hora que o avião vai decolar, não sabemos, a turbulência está grande. Então, para que nossos corações não estejam perturbados, para não perturbar mais ainda a paz do planeta, a paz do esposo, da esposa, do filho, do vizinho, vamos nos preparar para que nossos corações estejam calmos, para que nossos corações estejam apaziguados, pedir a Deus com fé, com confiança, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou necessitado de ajuda nesse momento, que nem até a dona Gilda comentou da depressão, que é o que mais está tendo aí, não só depressão como suicídio e outras coisas mais, como depressão eu tenho bem, assim, prática nisso, porque fui vítima dela, mas aí o que acontece? O que acontece com a depressão? Falta de confiança, muitas vezes, é o medo, é o desespero, mas precisamos confiar. E aí, o que acontece? Nós sabemos que nesse momento de aflição que nós estamos passando planetariamente falando, como diz Joana de Ângeles, que nós fomos preparados para isso, nós só não estamos entendendo porque fizemos assim, perdemos muito tempo em coisas inúteis, na busca das coisas materiais, mas não buscamos aprender os ensinamentos do ser integral, que o ser integral é o quê? Corpo e espírito. Nós não buscamos nos informar das coisas dos bens espirituais. Está fazendo falta nesse momento. Aí vem o quê? A depressão, a ansiedade, e, como nós falamos, até mesmo suicídio. Mas o que acontece? A depressão é o medo, é o desespero, é a falta de confiança, mas tem também problemas na química cerebral, nós já sabemos disso, que ela deixa isso bem claro, uns têm mais facilidade, outros não, tem um fator genético que a gente tem que tomar muito cuidado, cerebralmente falando, mas nós temos que fazer o quê? Fortalecer os nossos corações, como diz Jesus, fortalecer o nosso pensamento, para que nós possamos passar por esses momentos difíceis com confiança, com fé. E se nós fizermos, assim, um trabalho interior, porque às vezes a gente fala para o outro e para nós mesmos achamos que está tudo certo, e não está. Se nós olhamos para dentro de nós, o ser que está aqui dentro, que somos pessoas falhas, que somos espíritos em prova e expiação, e que precisamos da ajuda de Deus, precisamos da humildade de entender que o momento é muito delicado, é momento de orar e vigiar, não só uma vez, mas 24 horas por dia. Se nós tivermos esse trabalho, nós vamos ver que vamos passar por tudo isso, com arranhões, não digo que nós não vemos nos arranhar, mas não vamos nos ferir,
não vamos ferir o nosso próximo, não vamos dar cabo da nossa vida, não vamos ter problemas digamos assim, de ansiedade que venha nos trazer a loucura, que a gente está vendo pessoas aí se perturbando. Quem bem viu essa semana, o irmão lá deixou o carro ligado, na, se jogou na ponte lá no Rio Niterói. Ou seja, são coisas que a gente olhando assim, parece, nossa, uma coisa simples, mas, gente, para chegar naquele ponto, ninguém quer se matar. Pode ter certeza que quem se suicida é o desespero de se aliviar da dor, não é a vontade de acabar com a vida. E aí nós temos que ter cuidado, porque são brechas que vão abrindo na nossa mente, são desesperos que vai chegando, e aquilo vai acumulando, vai aglomerando. Quando nós pensamos que não conseguimos mais, né, digamos assim, se equilibrar. E o desequilíbrio nos traz essas situações. Quantos irmãos, quantos casais se separando porque não se suporta mais estar dentro de casa há quase 2 anos de convivência sem ter que sair. Mas nós temos que reviver mais o Evangelho. Jesus nos pede o quê? Que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que batemos na porta, que Jesus vai estar conosco até o fim, que nós precisamos estar em prece, em oração. Quando orarmos, vamos orar do fundo do coração, não apenas da boca para fora. E naquela oração nos ver fortalecendo a nós mesmos, porque é momento de pedir muito a Deus que nos auxilie na nossa caminhada, porque Jesus já nos avisou, mas já estamos avisados, só não fizemos o trabalho. Agora nós estamos necessitados e estamos ter que fazer rapidamente, correndo, ou seja, contra o tempo, né? Porque tanto tempo nós já perdemos em busca das coisas materiais, esquecendo os nossos valores espirituais, porque nós precisamos fortalecer o espírito para passar por essas dores, por esse sofrimento. E quantos irmãos, meu Deus, não tem por aí que infelizmente não acordaram ainda. E nós estamos tendo que provar que esses irmãos estão na nossa caminhada. E nós precisamos auxiliar esses irmãos. Para nós auxiliar esses irmãos com a prece, com a oração, nós precisamos estar bem. Como é que nós vamos dar aquilo que nós não temos? Então, por isso que a nossa cobrança não é com o outro, é conosco. Porque se nós estivermos bem, nós vamos ajudar. Além de nós estarmos bem, vamos ser um a menos a dar tanto trabalho assim, vamos poder ajudar. Aí nós estamos a ajudar o mundo, ajudar o planeta? Sim, está bem. Mas ajudar um irmão, ajudar uma esposa, ajudar a esposa que não tem a mesma compreensão, ajudar o sobrinho, ajudar o vizinho que de repente precisa de uma palavra amiga, ajudar alguém na rua com um sorriso, ajudar as pessoas com uma boa palavra. Isso é caridade moral, porque caridade não é só aquilo que só o material que a gente alimenta aquela pessoa que está necessitada. Caridade é escutar a dor alheia. Caridade moral é dividir o nosso tempo, é doar palavras de amor, de carinho, de fé, passando para o irmão que ele é um filho de Deus, que Deus está olhando por ele, ele precisa apenas ver que Deus está presente, ele não está conseguindo enxergar, esquecer um pouco as coisas do mundo e se ligar com Deus, porque ele tem um mentor, ele tem um anjo da guarda auxiliando. Só que muitos de nós não vemos, porque nós estamos tão cegos a ponto de não enxergar nada, só as coisas, só o que está acontecendo, as coisas ruins. E, naturalmente, a gente se liga mais na parte inferior, na parte da dor, do sofrimento. Só que Deus está nos aí, Deus está nos conosco, Deus está nos socorrendo. Jesus, médico dos médicos, está nos socorrendo. E Deus nunca vai nos abandonar. Por pior que seja o seu filho, ele jamais fechará as portas para quem quer que seja. Então, confiamos em Deus, acreditamos na palavra de Jesus, não turbais vossos corações, vamos ajudar a nós mesmos, ajuda que o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte, que com certeza Deus está fazendo a dele, Jesus também está nos ajudando, e nosso mentor está conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Amém. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com o nosso estudo hoje. E para a gente finalizar, Dona Gilda vai fazer nossa prece, não vai, Dona Gilda? Posso fazer. Vocês estão me Que escutando? bom. Então, é com a senhora. Vamos agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade dessa manhã,
de estarmos aqui reunidos, nos auxiliando uns aos outros, com esses esclarecimentos que a gente já tem, né? Mas que, pôr em prática, não é a mesma coisa, né? Ainda estamos, cada um na sua vibração, no seu patamar, né? Mas tendo essa oportunidade, né, de estarmos nos ajudando e nos esclarecemos com os ensinamentos de Jesus. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos esteja sempre presente, né, como a gente sabe que está, que Deus é amor, né, e sempre aparece, como agora, né, oportunidade de estarmos estudando e a oportunidade de pôr em prática, né? E não turvar seu coração, né? Que Deus está sempre presente em nossas vidas. Que todos tenham uma boa semana, que Jesus esteja sempre em nossos corações e vamos aproveitar, né, essa oportunidade de estarmos aqui, né, e tentando nos desapegar, né, que estamos aqui de passagem, como todos sabem, né? Então, que seja um domingo de paz, uma semana de paz, e que a gente possa sempre aprender um pouquinho, né, com cada lição dessa, e seja feita a vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.